Eu convido a todos a meditar no verso que será lido para a base de oração, que está em Romanos 3, versículo 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Nós vivemos em uma situação onde, como aquele barquinho, a nossa fé está mais alta, a nossa fé diminui, e sem a fé é como um barquinho que não tem direção. Domingo passado, na casa do Jorge, nós estávamos estudando sobre a salvação pela graça. E no estudo nós aprendemos que nós só somos salvos pela graça, não é isso, Jorge? Mas por meio da fé. E fé foi o assunto que eu fiquei meditando durante a semana. E eu não sou muito experiente em fé, porque a minha fé ela vacila muito. Mas eu queria aqui dividir um pouquinho do que eu estudei a semana, um pouquinho do que eu pensei. E espero que, assim como fez bem para mim, espero que de alguma maneira eu consiga trazer algo que possa ser bom para vocês também, com a graça de Deus, claro. Eu acredito que por estarmos aqui numa igreja, eu acredito que não temos ninguém aqui que está totalmente isento de fé. Acho que ninguém sem fé iria vir para este lugar. De alguma maneira, você, eu, em algum certo grau, nós temos fé em algo. Mas a pergunta é, a fé, ela pode ser medida? O tamanho da fé, ela importa? Ou se eu tenho fé já é suficiente? Eu queria que vocês me acompanhassem no que está escrito em Mateus 17, 20. E está escrito, e ele respondeu, porque a fé de vocês é pequena. Eu asseguro que, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão fazer com que este monte vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Então podemos ver que a fé tem um tamanho, e que esse tamanho importa. Mas o que é fé? Nós estudamos isso domingo passado também. Está em Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé é acreditar em algo que não vemos. Se nós estamos vendo, não precisa de fé, não é verdade? Como que eu posso ter fé em algo? Podemos ter fé só em Deus ou dá para ter fé em outras coisas também? Dá para ter fé num homem? Sim. Então a fé não está necessariamente ligada a Deus. Se eu chegar aqui para vocês e falar, ó pessoal, achei um jeito que é muito fácil para a gente ganhar muito dinheiro. E eu fiz, e está aqui, olha como eu estou bem. Alguns de vocês vão ter fé no que eu estou falando e talvez vai vir fazer o que eu fiz. Pode ser que dê certo, mas muitas vezes dá errado. E aí a gente lembra, maldito é o homem que confia no outro homem. Então sim, nós podemos ter fé num outro homem, mas Deus não aconselha isso. Não é o assunto para isso, não é esse o meu assunto para hoje. Hoje o meu assunto é a fé em Deus. Porque é para isso que estamos aqui, não? Então, em Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É impossível você ter fé em algo se você não ouviu
alguém dizer algo. Eu tive que falar para vocês sobre uma maneira diferente de ganhar dinheiro para vocês passarem a acreditar em mim. Se eu não falasse, ninguém ia ter fé em mim. Então, a única forma de ter fé é ouvindo sobre algo. Vendo algo, ouvindo sobre algo que aconteceu com alguém e queremos que aconteça conosco também. Não tem outra maneira. E para ter fé em Deus, temos que ouvir sobre Deus. Há um tempo atrás, uma mulher, ela estava doente. Já fazia 12 anos que ela estava doente. Ela já tinha gasto todo o dinheiro dela com médicos e medicamentos e nada curava a doença dela. Ela já tinha perdido as esperanças. Já não tinha mais o que ela fazer, ela só estava esperando pela morte. Mas aí ela ouviu falar de um grande médico. Ela ouviu falar de Jesus. E ela ouviu falar que para ele não tinha doença impossível. E ela acreditou naquilo novamente. Ela acreditou e ela sabia que ela tinha que procurar a Jesus. Então, naquele momento, Jesus estava indo para a casa de Jairo, chamado por Jairo porque a filha de Jairo estava muito doente. E ela ficou sabendo disso, e a multidão cercava Jesus, e ela se esforçou, eu preciso conversar com ele. E ela não conseguia chegar naquele lugar. E ela falou, se eu ao menos tocasse nas vestes dele, eu seria curada. E ela então se esforçou ali, conseguiu chegar e tocou nas vestes dele e sentiu o poder. E se sentiu curada. Eu achei muito bonito porque eu estava lendo essa passagem enquanto eu estudava, eu estava lendo o detalhamento no livro Beneficência Social. Ciência do Bom Viver. Ciência do Bom Viver. Sim. E eu queria passar aqui como estava escrito lá, porque eu achei interessante. Talvez eu não vou conseguir detalhar da forma que a Ellen White escreveu. Eu achei bonito isso. Fala que Cristo sabia os seus pensamentos e dirigia os passos em direção a ela. Compreendia-lhe a grande necessidade e estava ajudando a exercer a fé. Eu achei muito interessante isso porque Jesus ele estava numa missão, que era ir à casa de Jairo. A missão dele era ir lá curar a filha de Jairo. Todos estavam esperando ele para isso. Mas no caminho, ele estava andando sem pressa e ele tinha missão com aquela mulher. Ninguém sabia dessa missão, mas ele estava para aquele momento também. E Jesus ele andava então de uma forma vagarosa para permitir que ela o alcançasse. E não só isso, como talvez andava na direção dela, como diz aqui. Então ele disse, alguém me tocou. E o que Pedro disse? Mestre, nós estamos no meio de uma multidão, tem um monte de gente te tocado e você diz, quem me tocou? E Jesus, ele sentiu que poder saiu dele. Alguém me tocou diferente. E eu senti o poder saindo. Aí no livro, novamente, dizia, alguém me tocou, disse Jesus, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Ele podia distinguir o toque da fé do contato casual da multidão descuidosa. Alguém o tocara com um desígnio profundo e receber a resposta. Por que Cristo fez a pergunta se alguém me tocou? Ele sabia que a missão da mulher já estava cumprida? Cristo não fez uma pergunta por causa de si mesmo. Tinha uma lição para o povo
para os discípulos e para a mulher. Desejava inspirar esperança aos aflitos, mostrar que fora a fé que trouxera o poder, que fora a fé que trouxera o poder restaurador. A confiança da mulher não devia ser passada por alto sem comentário. Deus devia ser glorificado por sua grata confissão. Cristo desejava que ela compreendesse que ele aprovava o seu ato de fé. Não queria que se afastasse apenas com metade da bênção. Ela não deveria ficar sem saber que ele conhecia o seu sofrimento, nem seu compassivo amor, a sua aprovação de fé que depositara em seu poder de salvar perfeitamente a todo a que a ele se dirige. E Jesus disse a ela: "Tem bom ânimo, filha", disse suavemente. "A sua fé te salvou." Está em Lucas 8:48. Todos os curiosos que estavam ali para ver Jesus também tinham necessidades. Todos viviam como nós aqui. Cada um de nós temos nossos problemas, nossas dificuldades, como os curiosos. E eles todos estavam lá em volta de Jesus e tocavam em Jesus, mas nenhum teve a necessidade atendida, a não ser aquela mulher que depositou toda a fé dela naquele momento. A fé da vida dela foi depositada naquele momento. Mas a sofredora mulher que lhe tocara com fé receberá a cura. Assim, nas coisas espirituais, diferem o contato casual do toque da fé. Crer em Cristo meramente como Salvador do mundo jamais trará cura à alma. A fé, que é para a salvação, não é um simples sentimento à verdade do Evangelho. A verdadeira fé é a que recebe a Cristo como Salvador pessoal. Deus deu seu Filho unigênito para que eu, crendo nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando me aproximo de Cristo segundo a sua palavra, cumpre-me acreditar que recebo a sua graça salvadora. A vida que agora vivo, devo viver na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou por mim. Essa estava no livro Beneficência Ciência do Bom Viver, capítulo 4, se eu não me engano. Muitos têm fé como apenas uma opinião. Você tem fé? Sim, eu acredito em Jesus, acredito em Deus. A fé salvadora é um acordo pelo qual os que recebem a Cristo se unem em concerto com Deus. Uma fé viva quer dizer um aumento em vigor, segurança, pela qual, mediante a graça de Cristo, a alma se torna um poder vitorioso. Eu gostaria que refletíssemos um pouco agora na fé de Jairo. Quem era Jairo, né? Jairo, ele ouviu também falar sobre as curas de Jesus e acabou colocando a confiança em Jesus no último momento ali, quando viu que já não tinha mais solução para a filha, né? Então ele acabou tendo a fé. Mas no caminho, ele estava impaciente. Por que está demorando tanto? Jesus tinha algum propósito no caminho, ele não sabia. E ele ali estava impaciente. Como que era a fé dele? Hein? Eu acredito que no momento que ele chegou a Jesus e depositou a fé em Jesus, Jesus já tinha salvo aquela menina. Mas Jesus também tinha um trabalho com Jairo. Jesus podia ter ido direto e depois ir procurar a mulher. Mas Jesus, ele foi devagar para testar a paciência de Jairo também. E aí chegaram com a notícia. Não precisa mais. Ela já morreu. Quais foram as palavras de Jesus? Não temas, disse ele, crê somente e será salva.
Como que era a fé de Jairo? Não era uma fé tão forte como a fé da mulher. Jairo, ele acreditava, mas ele não acreditava plenamente que Jesus poderia salvar alguém que já morreu. Então, Jesus ele teve um propósito ali na vida de Jairo também. E ali ele mostrou novamente o seu poder que não era finito, era um poder infinito. Quantas vezes nós agimos como Jairo e entregamos nossos problemas na mão de Deus, mas ficamos impacientes como Jairo? Queremos que a igreja progrida, mas não temos paciência de esperar pela resposta de Deus? Queremos que nós progridamos em nossa profissão, mas não damos o tempo para Deus agir? Nós somos impacientes. Assim como com a mulher, Cristo conhece todos os nossos problemas e dificuldades. E Ele está nos ajudando a exercer a fé. Se queremos ter uma fé como a daquela mulher, precisamos aprender, precisamos praticar a fé, precisamos passar por provações. Eu queria trazer uma outra pessoa aqui. Estamos falando de fé. Conhecemos quem é o pai da fé na Bíblia, não? Abraão. Mas eu não quero falar sobre Abraão hoje. Eu quero falar sobre o neto e o bisneto dele. Eu quero falar sobre Jacó e José. Jacó e José são dois homens também de muita fé na Bíblia. Mas eles têm algumas diferenças que nós temos que conhecer e nós temos que decidir qual caminho nós devemos escolher, qual fé devemos imitar. Jacó, antes de nascer, Deus disse que seria pai de uma nação forte e que seria exaltado acima de seu irmão. Com essa promessa, Jacó precisava apenas seguir as orientações de Deus e Deus daria tudo o que Deus prometeu. Mas a fé de Jacó não era tão forte. Ele achava que ele precisava ajudar a Deus, né, a cumprir a promessa. Então todos sabem que ele manipulou o irmão, enganou o pai, com a ajuda da mãe, na verdade o incentivo da mãe, e conquistou com os próprios esforços aquilo que Deus havia prometido para ele. Nessa parte da história nós podemos ver um homem esperto, mas não vemos um homem de fé. Então Jacó fugiu e chegou na casa do futuro sogro dele, e ali ele encontrou também um outro homem esperto. Um outro homem esperto, e ali ele pôde experimentar um pouquinho da esperteza dele, e sofreu alguns abusos, mas Deus nunca o abandonou, porque a promessa de Deus é fiel, Ele cumpre. E mesmo com todas as falhas de Jacó, Deus estava com ele e ele prosperava. Até que um dia ele reconheceu isso daí. E o momento de conversão foi quando Jacó lutou com Deus a noite inteira e recebeu um novo nome de Israel. Naquele momento, Jacó não ficou perfeito, porque ainda era um homem, mas ele passou a confiar mais em Deus. Já na história de José, como Jacó ele foi escolhido para ser exaltado acima dos irmãos, mas durante muito tempo parecia que Deus tinha esquecido da promessa e praticamente abandonado ele. Ele foi vendido como escravo pelos irmãos, foi preso. Quando as coisas estavam melhorando, ele foi acusado falsamente e preso. Mas através de todas as experiências de dificuldade, José se manteve fiel a Deus.
E ele demonstrou uma fé muito mais forte que o idoso pai. Ele foi separado do pai ainda jovem, com 17 anos, e permaneceu fiel por praticamente toda a vida. Quando foi tentado, se recusou a pecar contra Deus. Muitas pessoas, e quando eu penso a mim mesmo, nós somos impacientes como Jacó. Nós imitamos Jacó. Temos uma fé fraca. Queremos fazer as coisas pelos nossos esforços. Vemos algo, isso não vai dar certo, nós queremos ir lá corrigir. E esquecemos que Deus está no comando de tudo. Deus sabe tudo. Se eu estou aqui hoje, porque Deus permitiu. Para essas, outros já imitam José. Para essas pessoas prudentes, a fé não é uma diversão ocasional. É um modo de vida. Essas pessoas também têm problemas, algumas vezes problemas sérios e dolorosos, mas conscientemente elas aplicam as soluções de Deus em seus problemas. Como José, elas frequentemente não sabem quando ou como Deus cumprirá as promessas, mas a fé delas nunca enfraquece. A diferença fundamental de Jacó e José é a questão da fé. Quem você imita? Quem eu imito? Às vezes depositamos nossas confianças em homens falhos, ficamos desanimados porque aqui na igreja somos todos homens e falhos e ficamos desanimados com a igreja. Achamos que a igreja não está indo para frente como deveria ir, essa não é a vontade de Deus. E passamos a pensar que não, Deus não está abençoando a igreja. E esquecemos que talvez os problemas que passamos na igreja é uma bênção de Deus para moldar o nosso caráter. Eu queria ler um trecho que está escrito no livro de Ellen White, Atos dos Apóstolos, que fala sobre as igrejas. Através de séculos de perseguição, conflitos e trevas, Deus tem amparado a sua igreja. Nenhuma nuvem sobre ela caiu para o qual ele não estivesse preparado. Nenhuma força onipotente surgiu para impedir a sua obra, que ele não houvesse previsto. Tudo sucedeu como ele predisse. Ele não deixou a sua igreja ao desamparo, mas traçou em declarações proféticas o que deveria ocorrer. E aquilo que seu espírito inspirou os profetas a predizerem tem se realizado. Todos os seus propósitos serão cumpridos. A sua lei está vinculada a seu trono, nenhum poder do mal poderá substituí-la. A verdade é inspirada e guardada por Deus, e ela triunfará sobre toda oposição. Fraca e defeituosa como possa parecer, a igreja é o único objeto sobre que Deus concede em sentido especial a sua suprema atenção. É cenário de sua graça, na qual se deleita em revelar seu poder de transformar corações. Deus está no controle. Ele sabe de tudo. Ele sabe onde vamos tropeçar. Ele sabe onde vamos progredir. Lá em Jeremias 29:11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Nós só precisamos ter uma fé verdadeira em Deus. Em Hebreus 11:6 diz: Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Podemos ter fé em nós mesmos? A fé é um dom de Deus. E se queremos ter fé? Peça a Deus.
E Ele vai dar um pouquinho? Ele vai dar abundantemente. Em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. É um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não podemos ter fé nós mesmos. Eu não posso escolher, vou ter fé. E às vezes eu me pego pensando, como que eu posso aumentar a minha fé? E eu tento criar mecanismo para mim mesmo para poder aumentar a minha própria fé. Já aprendi que a fé é um dom de Deus, eu não posso obter fé por mim mesmo. Mas a fé tem um canal de entrada. Qual é o canal de entrada da fé? O ouvir. E quando eu penso que eu quero aumentar a fé, mas fé é dom de Deus, mas tem um canal que eu posso escolher para aumentar a fé. Será que eu estou escolhendo esse canal? Será que eu estou ouvindo? Será que eu estou dedicando a maior parte do meu dia em estudar a palavra de Deus e ouvir da palavra de Deus? Ou eu estou dedicando a maior parte do meu dia quando eu acordo, quando eu deito, no meu celular, nas redes sociais, vídeos e mais vídeos, informações aleatórias? Essa é a minha vida. Eu não posso falar por vocês. Mas quando eu estou online lá no Instagram, eu vejo um monte de nós online. Então, talvez vocês estejam também como eu. Eu não posso adquirir a fé eu mesmo. Mas eu posso mudar alguns hábitos da minha vida que colaborariam para o aumento da fé. Eu não sou perfeito, na verdade eu estou longe disso. Eu admiro muito dos irmãos que estão aqui com a força e disposição para fazer o que é certo. Eu não me sinto assim. Mas o meu desejo dentro de mim é ser como José. Meu desejo dentro de mim é ser como Daniel, firme na fé, sem vergonha de demonstrar a fé em Deus. Falar sobre Jesus para qualquer um, em qualquer lugar. Eu posso começar mudando alguns pequenos hábitos e eliminar aos poucos da minha vida aquilo que não leva para o lado da fé. Pouco a pouco, eu posso eliminar uma rede social. Talvez hoje eu elimine o Facebook. De repente, mais para frente, eu diminuo o tempo que eu fico nas redes sociais. Começo a acrescentar um pouco mais do estudo da Bíblia. Não sei. Eu me sinto assim. Se algum de vocês sentem assim também, eu convido a fazerem o mesmo. Talvez no futuro vamos todos estar aqui desfrutando de uma fé inabalável como a de José. Esse é meu desejo e a minha oração para todos nós. Amém. Amém. Cristo.